Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula sobre sonografia. Hoje eu vou dar uma introdução sobre o método e vamos falar sobre como funciona, mostrar algumas coisas, tá? Sonografia. Lembrando que a gente está dando continuidade na terceira unidade, que fala sobre mapeamento da superfície do oceano com métodos geofísicos, né? A gente falou bastante sobre batimetria, vocês fizeram vários exercícios. Agora, a gente vai pelo segundo método de mapeamento da superfície, que é a sonografia. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, diferente da batimetria, que mede as profundidades, que a gente tem quanto de coluna d'água a gente tem em cima daquele fundo para saber a localização daquele fundo, na sonografia a gente vai imagiar, a gente vai olhar para as características dessa superfície de fundo e a gente não necessariamente vai ter a informação da localização dessa superfície, tá? É um método complementar à batimetria. É um método que vai nos mostrar as texturas, vai nos mostrar as coisas que estão ali, a aparência dessa superfície do fundo, tá? E não a localização. Então, a sonografia é um método que gera imagens com ondas acústicas. É muito análoga a uma fotografia, é uma imagem do fundo. Só que ao invés de usar energia eletromagnética, banda do visível como uma fotografia normal, como uma imagem de satélite, por exemplo, que usa, né, ondas eletromagnéticas, a sonografia usa ondas acústicas. Aquelas ondas, o retorno dos pulsos acústicos é que vão gerar essas imagens e vocês vão entender hoje como é que isso funciona, tá? Ó, prestem bem atenção nas frequências, né? Sempre que a gente fala que é um método acústico, a gente tem que dar uma olhada nas frequências. Aí a gente tem, olha só, frequências entre 100 e 1.600 kHz. Vocês percebam que tem ali uma banda que sobrepõe a batimetria, mas vocês vão ver que esses 100 kHz aqui já é um sonar mais antigo, uns equipamentos com uma resolução muito baixa, e os equipamentos mais atuais que se usa têm frequências muito mais altas, olha só, até 1.600 kHz. Tá? O equipamento que a gente usa é o sonar de varredura lateral, né, SVL, ou Side Scan Sonar, SSS em inglês. Essa fotinho que vocês estão vendo aqui na apresentação é o nosso, tá? É o nosso, que é o Klein 3000, é o sonar que a gente tem aqui no log, né? O profissional. A gente tem um pequenininho também, que é do Lawrence, mas o bom mesmo, o que vale é esse aqui. Tá? Então, quais são os objetivos, né, da sonografia? Mapear a superfície do fundo, como eu já falei para vocês, né? Lembrem que a gente usa altas frequências porque a gente não quer que apesar de outras características da alta frequência que nos ajuda na sonografia, uma das questões é que a gente não quer que esse pulso acústico penetre no substrato. A gente quer que ele seja refletido pela superfície e as características refletido não, vocês vão ver, eles vão voltar para o transdutor na superfície e as características desse sinal que volta é que vai nos criar essa imagem do fundo. Essa imagem aqui é uma imagem gerada com esse nosso side scan num navio que tem naufragado lá, que é o Avante, que está em frente de São José do Norte, o GRIP que gerou essa imagem aqui. Tá? Então, para que se usa a sonografia, né? É muito utilizado em investigação arqueológica, muito, muito, muito. Em caracterização sedimentológica, vocês vão ver, porque a gente consegue perceber diferenças entre os tipos de fundo na superfície. Em caracterização de feições de fundo também, vocês vão ver que ripple marks ficam lindas, dá para você enxergar muito bem as feições de fundo. E as questões de sedimentologia é muito legal porque a gente sabe que o fundo do oceano ali, a superfície, ela não é homogênea, né? Quando a gente vai fazer, normalmente como que é uma caracterização de sedimentológica? Você escolhe estações
e coleta material com uma draga, por exemplo, e aí você vai descobrir o que tem naquele fundo. O problema é que, como o fundo não é homogêneo, às vezes a distribuição desses sedimentos na superfície se dá de uma forma que você, com amostras pontuais, não consegue ter uma imagem real de onde está que tipo de sedimento. E é muito legal a gente usar a sonografia para isso, porque cada tipo de sedimento vai ter uma característica diferente na imagem, e aí a gente consegue caracterizar cada tipo e consegue fazer um mapa muito mais real da caracterização da superfície ali, da sedimentologia da superfície, tá? Busca e recuperação é muito comum. Aqui a gente sempre tem alguma demanda, a gente não atende as demandas, mas o porto, o pessoal os práticos, navio perdeu o leme, precisa de um side-scan para procurar. O pessoal dos mamíferos, outro dia, perdeu um equipamento, só que um equipamento super pequenininho, bem coladinho dos moles. Aí eu falei, não dá pra gente passar o nosso side-scan ali. Mas é muito útil para esse tipo de coisa. Tenho até uma curiosidade que outro dia uma amiga me mandou de um pessoal que usa para achar corpos numa lagoa lá que teve um monte de gente morta lá dentro, que acho que um barco naufragou, alguma coisa, e usaram o side-scan para encontrar os corpos. Né? Engenharia, né? Inspeções de tubulações e gasodutos, qualquer tipo de tubo, de coisa que esteja no fundo do mar, que precise de inspeção, o side-scan é super útil. E é muito importante ter essa informação. Normalmente, a imagem não está associada com a informação sobre a batimetria, tá? Existem side-scans muito modernos atualmente que eles estão associados a um multibeam. Aí sim, eles têm as duas funções, eles são multibeam e eles são side-scans também. Mas o side-scan em si não traz informação sobre a profundidade das feições. Tá? Então, aqui um exemplinho, a gente tem, normalmente, como é que ele funciona, tá? Ele é rebocado, ó, a gente tem o nosso barquinho, que a gente precisa de um GPS, que aí recebe o sinal do GPS, o sinal de correção, aqui nesse caso, de um diferencial, de um DGPS diferencial. E aí, alinha o cabo, que é um cabo eletromecânico, que vai num guincho, e aí o peixe, que a gente chama, que vai sendo rebocado. Ele é side-scan, porque ele tem 2 transdutores, eu vou mostrar para vocês no slide mais para frente, e ele lança 2 feixes acústicos, um de cada lado. Então, ele vai mapeando o que está na lateral dele. Exatamente embaixo dele, que a gente chama de nadir, que é esse feixe, essa partezinha exatamente embaixo dele, ele tem uma zona de sombra estreitinha, tá? Mas é bem pequenininha. Então, ele mapeia o que tem dos 2 lados dele, tá? Esse alcance aqui vai variar da altura que a gente está rebocando e do side-scan em si, tá? E essa largura do feixezinho de cada pulso também. E aí ele vai criando, olha só, uma imagem. Vai passando e vai criando uma imagem daquele fundo que ele está mapeando. Aí, mais ou menos aqui um exemplinho, isso aqui é um desenho de o que seria, olha só. O side-scan passando aqui no meio, de cima para baixo, e aí ele vai gerando, isso aqui seria já um registro interpretado, né? E ele vai gerando imagens que a gente consegue ver, ó, ecotipos, né, que são respostas diferentes para cada tipo de fundo. Ó. Aí aqui a gente tem esse tipo de fundo laranjinha, ó, sedimentos argilosos, o embasamento rochoso, sedimentos arenosos. E aí tá, e como é que a gente sabe o que é cada coisa? Normalmente, ou você tem conhecimento prévio já, algumas questões, embasamento rochoso é mais fácil a gente identificar, mas também, dependendo das feições, por exemplo, onde a gente tem ripple marks, normalmente são sedimentos arenosos. Mas é muito importante também a gente ter a amostragem, né? Em cada ecotipo, em cada
parte do registro para saber exatamente do que se trata. Aqui a coluna d'água. Vocês vão perceber porque ele imageia também. Ele tem demora para ele chegar até a superfície do fundo exatamente. Então, vai aparecer também no registro a coluna d'água. Vocês vão entender mais para frente. Tá. Então, como é que funciona a geração de sinal? Ele também trabalha com transdutores, assim como os ecobatímetros, e que também usam o conceito piezoelétrico, direto e inverso, para transformar a energia elétrica em vibração e depois a vibração em energia elétrica no retorno, tá? Então, também são transdutores. O SETSCAN ele tem 2 transdutores. Aqui, ó. Aqui é um transdutor e do outro lado ele tem um igualzinho. Essa foto é do nosso mesmo, lá no Atlântico Sul, tá? Um transdutor de um lado e um outro transdutor do outro lado, que geram os pulsos acústicos e vão fazer, aqui ó, por onde ele é rebocado, e vão fazer o imageamento. Tá? Então, como é que funciona normalmente? A gente tem um pulso principal, um lobo principal, mas sempre existem esses lobos laterais, side lobes que eles falam, tá? Então, tem um pulso para um lado e um pulso para o outro. Esses pulsinhos, esses lobos laterais, eles são ruídos que eles podem gerar, eles vão gerar ruídos na nossa imagem. Então, os transdutores, eles são pensados para ter a maior parte da energia no lobo principal e pouca energia nesses lobos laterais aqui, para a gente ter menos ruídos, tá? Esse aqui é o exemplo do pulso do Toby, que foi um dos primeiros. A gente tem, eu vou mostrar depois, tem o Glória, que foi acho que o primeiro SETSCAN de todos. Depois teve o Toby, que ó, olha só a frequência, 30 kHz. A gente vai falar sobre isso também, mas a resolução dele é super baixa. E olha só, 20 graus, esse 20 graus aqui é uma angulação super alta. Então, a resolução dele é bem baixinha, tá? Mas é só para dar um exemplo. Aí o que eu falei, ó, o design dos transdutores, ele é feito para diminuir esses lobos laterais, porque esses lobos laterais vão gerar ruído, né? E amplificar a energia nos lobos principais. Tá? Tem uma coisa que é importante, que é a frequência de repetição do pulso, tá? Porque vocês sabem que o transdutor, ele gera pulsos, ele manda um pulso, recebe de volta, manda outro pulso, recebe de volta. Na batimetria, cada pontinho daquele é um pulso que coincidiu com uma posição do GPS. A gente tem taxas de aquisição, pode ser um pulso por segundo, 2 pulsos por segundo, 5 pulsos por segundo, 10 pulsos por segundo, tá? Que normalmente nossas ecossondas. Então, no SETSCAN também tem essa frequência, tá? E a gente preciso pensar nesse tempo entre os pulsos, tá? Por quê? Porque o tempo entre os pulsos ele tem que ser pequeno bastante para que a gente tenha 100% de cobertura, tá? Aqui no SETSCAN é interessante porque você vai criar uma imagem e a imagem ela é contínua. Se você não tiver 100% de cobertura, aquela imagem ela vai estar faltando uns pedaços, é como se fosse cortado e juntado faltando um pedaço, tá? Então, é importante que o tempo entre os pulsos seja pequeno o suficiente para cobrir toda a superfície, tá? E isso tem muito a ver com a velocidade de navegação, porque se você está navegando muito rápido, esse pulso ele tem que ser muito mais, esse tempo tem que ser muito menor para conseguir mapear toda a superfície, tá? Só que também tem que ser longo o suficiente para o pulso ser emitido e recebido pelo transdutor e para minimizar a mistura entre pulsos.
Porque diferente do ecobatímetro, que o ecobatímetro ele simplesmente registra o primeiro pulso que chegar de volta no transdutor é a profundidade, acabou. Aqui não. Aqui ele recebe toda a energia dos dois pulsos em vários pontos. Então são várias recepções que ele tem que processar. E a gente não quer perder nenhuma, né? Então, esse tempo, ele não usa só a primeira, ele usa todas. Então, a gente tem que dar tempo dele receber todas as respostas, até das partes mais longe do transdutor. Tá? Aqui, um exemplo sobre esse intervalo entre pulsos. Se o intervalo for muito grande ou o barco estiver navegando muito rápido, a gente vai ter gaps de informação que a gente pode perder alguma coisa que seja interessante. Então, a gente tem que ter uma amostragem, porque a amostragem, querendo ou não, é discreta, né? São pontos, são faixinhas. Então, a gente tem que ter uma distância entre os pulsos, o tempo entre os pulsos, curto o suficiente para a gente ter uma boa amostragem da superfície. Certo? E aí, o que eu falo do sinal, porque o transdutor, ele vai receber o sinal refletido pelo ponto mais próximo e pelo ponto mais distante. Então, a gente tem que ter tempo de receber todas as respostas de toda essa área, inclusive dessa mais distante aqui, que vai demorar para chegar lá e vai demorar para voltar, tá? O que mais? Aqui a gente está mostrando, olha só, a largura do feixe do sinal, que é bem estreitinho, tá? E aqui o alcance lateralmente do feixe do sinal, que depende tanto do próprio equipamento quanto da coluna d'água ali, da distância que você está navegando com ele do fundo, tá? Então, o formato do pulso, ele é estreito no sentido da navegação mesmo que é para aumentar a resolução. A gente mapeia faixinhas bem estreitinhas com alta resolução e muito largo no sentido perpendicular para você aumentar o alcance lateral, né? É bem importante ressaltar também que a resolução nas áreas mais próximas do peixe é maior do que nas áreas mais distantes. Então, é muito comum a gente fazer levantamentos que vai ter sobreposição das áreas imageadas. Você vai passar imagiando aqui, depois você passa ele no outro sentido, sendo que o peixe está mais perto dessa área aqui para melhorar a resolução e para ter certeza do que você está mapeando. E para não ficar buraco. É muito importante para um bom levantamento de side-scan você ter 100% de cobertura. Então, para você não ter buracos entre as faixas imageadas, você faz uma sobreposição de 25% ou de 50% para ter certeza que vai ter 100% de cobertura. Tá, aí aqui o âmago do negócio. Como é que ele funciona mesmo? Tá? Acusticamente, o que está gerando essa imagem? Tá? Então, vamos falar do retroespalhamento. Tá? Ou backscattering. Isso como funciona o side-scan? É isso aqui, tá? Como é que funciona o side-scan, então? O transdutor, ele emite um sinal com um ângulo, que vai depender do side-scan, tá? Lateralmente, cada um para um lado. Aqui, ó, o sinal emitido, que é 100%. Ele manda um sinal com 100% de energia, certo? Esse sinal se desloca na coluna d'água. Vocês lembram da imagem anterior, né? Ele vai se deslocando na coluna d'água e ele vai imagiar uma área, tá? Na superfície do fundo. Uma parte desse sinal, a gente já aprendeu, ele vai ser atenuado, ainda mais que a gente tem frequências altas aqui, né? A gente vai ter uma atenuação grande na coluna d'água, tá? Uma parte desse sinal é atenuado e já uma parte menor é o que chega no fundo mesmo. Uma parte desse sinal que chega no fundo, vocês lembram, né? Parte é refletida com um ângulo refletida no mesmo ângulo de incidência, ou seja, tipo, se o fundo fosse um espelho,
espelho mesmo, de se ver, a gente ia ter todo o sinal que incide, reflete no mesmo ângulo. Vocês lembram lá de acústica do segundo grau, né? Como a gente está falando de fundo do mar, a gente tem uma parte que é refletida, então quanto mais homogêneo o fundo, maior essa quantidade aqui do sinal refletido. A gente já viu que uma parte pode ser transmitida, ou seja, penetrar na coluna sedimentar. A gente também já viu que vai depender da variação entre impedâncias dos dois meios, né? E também, como as frequências são muito altas, a tendência é a gente ter pouco sinal transmitido, tá? Um tanto vai ser atenuado e vai ser atenuado aqui nessa área que ele está imaginando, e uma quantidade muito pequenininha vai ser retroespalhada. O que é esse retroespalhamento? Vai ser as irregularidades do fundo vão espalhar isso em um pouco dessa energia para todas as direções. Quanto maior a rugosidade, maior o retroespalhamento. E uma fraçãozinha dessa energia retroespalhada vai acabar sendo retroespalhada na direção do transdutor de volta. Então, percebam, a grossura aqui está relativa com a quantidade de energia. A quantidade de energia que o transdutor emite é muito maior do que a quantidade de energia que ele recebe de volta. E essa quantidade de energia que ele recebe de volta vai ser proporcional às irregularidades do fundo. Quanto mais irregular o fundo, maior esse retroespalhamento, tá? E a distância também. Alvos mais próximos vão ter muito menos atenuação na coluna d'água, principalmente, do que os alvos mais longe, né? Então, quanto mais próximo, também a tendência é a gente ter um retroespalhamento um pouquinho mais forte do que os alvos mais distantes, certo? Então, aqui, ó, a gente tem algumas situações com relação ao backscattering, tá? Que é o retroespalhamento. Coisas que afetam o retroespalhamento. A relação entre ângulos. E eu estava falando para vocês, levando em consideração um fundinho plano, tá? Mas o ângulo do fundo, da declividade do fundo, ela também pode influenciar na quantidade de energia retroespalhada em direção ao transdutor. Porque se a gente tem uma declividade que está na direção, ó, pensa que o meu transdutor está aqui. Essa declividade na direção do meu transdutor vai fazer com que mais energia seja retroespalhada na direção do meu transdutor. Agora, se a declividade está na direção oposta, mesmo a energia retroespalhada vai ser mais retroespalhada para longe do transdutor do que para perto do transdutor, né? Então, ó, essas variações, elas podem ser refletidas na imagem. Então, olha só, variações muito abruptas na batimetria, elas podem aparecer muito brilhantes, que é uma parede que muita energia reflita de volta, ou simplesmente nem aparecer no registro, dependendo da declividade dela, tá? Pode aparecer como uma sombra ou pode aparecer como uma coisa muito brilhante, por conta disso, da quantidade de energia que a declividade do fundo vai influenciar para ser mais ou menos retroespalhada em direção ao transdutor, tá? A outra situação é a questão da rugosidade, que eu meio que já falei para vocês, né? A rugosidade da superfície, isso vai variar também com o comprimento de onda da frequência do transdutor, tá? Ó, por exemplo, para o TOB, que é 30 kHz, 5 centímetros é a escala do comprimento de onda, tá? Então, rugosidades para o TOB na escala dos 5 centímetros, rugosidades maior que isso ele enxerga, rugosidade menor que isso ele não enxerga, tá? Então, uma superfície lisa, né, levando em consideração o equipamento que você está falando, a frequência que você está usando, uma superfície lisa,
ela funciona meio que como um espelho. Então, muito pouca energia volta. Já uma superfície rugosa tende a refletir mais energia em direção ao transdutor, porque a gente pode ter pequenas faces que estão viradas para o transdutor, né? Então, aumenta o sinal de retorno, tá? Aí aqui vamos falar um pouquinho, eu não me lembro agora se tem mais para frente ou não, mas eu já vou falar um pouquinho aqui agora. Quando a gente aumenta a frequência, por exemplo, o nosso scan é 800 kHz. Quando a gente está falando de 800 kHz, o comprimento de onda já é muito menor. Então, um comprimento de onda muito menor, ele é sensível a rugosidades muito menores também, tá? Então, o detalhamento que o nosso side scan tem com relação ao TOB é muito maior, tá? Por quê? Porque o comprimento de onda é muito menor, então ele vai ser sensível a rugosidades muito menores, tá? Em escalas muito menores. Ó, aí a gente já viu, superfície lisa diminui o retroespalhamento, superfície rugosa aumenta o retroespalhamento. Então, exemplo, ó, um fundo de cascalho, ele tende a apresentar um sinal muito mais forte, muito mais retroespalhamento do que um fundo lamoso, tá? E, por último, as propriedades da superfície, tá? A composição, a densidade, variações na penetração do sinal, porque alguma coisa do sinal penetra, tá? Também pode fazer variar a quantidade de energia que retroespalha em direção ao transdutor, tá? É interessante também, se tiver, por exemplo, a superfície for super lisa, mas for um pouco transparente, mesmo que seja poucos centímetros ou poucos milímetros, mas abaixo dessa superfície você tiver uma coisa rugosa, a gente pode ter uma alteração do sinal do retorno por conta dessa rugosidade em subsuperfície. Tá? Mas aqui a gente já não está falando de metros, igual um sub-bottom profile que vai 100 metros, a gente está falando de milímetros a centímetros, tá? Abaixo da superfície, porque estamos falando de frequências muito altas, que não penetram. Tá? Então, o backscattering, a gente já viu que ele chega com uma quantidade de energia muito pequenininha no transdutor, tá? Então, por quê? Por conta do espalhamento, por conta da atenuação, das coisas que a gente já viu. Então, é bem importante a gente ter ajustes de ganho quando a gente está fazendo um levantamento. Como são esses ajustes de ganho? Você amplifica o sinal para você conseguir enxergar as coisas, tá? Esses ajustes de ganho, eles dão uma compensação nessa atenuação e dão uma amplificada no sinal recebido. E é muito comum a gente dar uma amplificada no sinal do que vem do sinal que vem de mais de longe, para a gente deixar ele mais ou menos homogêneo com o sinal que chegou de perto, que sofreu menos atenuação, tá? E absorção pelo meio. Vamos lá, falar um pouquinho de resolução. As frequências, eu já adiantei para vocês, né? Maiores frequências, a gente vai ter menor comprimento de onda, então a gente vai ter maior resolução. Aqui tem um exemplo bem bom, daquela bibliografia que está aqui no AVA mesmo. Tá? Aqui são imagens de um mesmo monte submarino com 4 diferentes side scans. Esse aqui primeiro, que é um borrão, é com o Glória, que é de 6 kHz, é o primeiro side scan de todos, tá? É um borrão. Essa segunda imagem é o mesmo lugar com um sonar de 12 kHz. Vejam a parte, o nadir aqui, exatamente onde o peixe passou, essa faixa branquinha que fica aqui, tá? Aqui com o TOB, 30 kHz, já tá bem melhor. E aqui com 100 kHz, que eu não me lembro de qual que é, passando bem em cima, já o detalhamento, ó, que a gente consegue ver, depois vocês vão ver que isso aqui, essas coisinhas pretinhas são sombras. A gente já consegue ver, a gente até conseguia já ver um pouco dessas sombras aqui com o TOB, ó. Mas muito melhor a resolução com uma frequência maior, tá? Comparem os 100 kHz com os 6 kHz.
certo? Então, mas qual que é o problema da gente ter maiores frequências, né? Primeira coisa, custo computacional. Isso é uma coisa que é terrível. As imagens, elas são muito pesadas, né? Então, a gente precisa de computadores bem potentes para conseguir fazer tanto a aquisição quanto os processamentos, tá? Então, quanto menor a frequência, com menos resolução vão ter as imagens e mais fácil vai ser de fazer e tratar. Tá? As maiores frequências também a gente tem o problema da atenuação. Então, o alcance ele tende a diminuir com o aumento da frequência, né? A gente já falou sobre isso. E a questão de interpretação, né? Existe variações, dependendo do comprimento de onda, da quantidade de energia que vai ser retroespalhado. E aí a gente tem que interpretar. Isso aí é declividade, é rugosidade, é penetração do substrato, o que que é? Né? Aqui tem uma comparação entre, aqui é o nosso, ele está 445 aqui, mas o nosso é dupla frequência, ele vai 445 e 800, tá? Aí a gente tem o Glória, que foi o primeirinho de todos, o Toby, um DSL 25, que é do Woods Hole, e o da Klein, que é o Klein 3000, tá? Então, aí a gente tem o tipo, porque eles podem ser rebocados perto do fundo ou rebocados perto da superfície. O Glória, que é o primeiro, ele era rebocado perto da superfície, todos os outros agora são rebocados perto do fundo, tá? Isso aqui é a largura, no sentido da navegação, do feixe. Não, a largura, o alcance mesmo deles, tá? O alcance. Olha só, 60 quilômetros o Glória ele alcançava, o Toby 6 quilômetros, o DSL 1 quilômetro, o Klein 900 metros ou 300 metros, né? Percebam que o levantamento com o Glória abrangia uma área muitíssimo, umas 60 vezes maior, ou mais que 60 vezes maior, do que o que a gente consegue fazer de mapeamento com o Klein. Mapeamento muito mais abrangente, com muito menos detalhe, ou um mapeamento muito mais detalhado, só que muito menos abrangente, né? Então, quantidade de área que você consegue cobrir num dia típico, 20 mil quilômetros quadrados, o Klein menos de 200. Né? Aí aqui as frequências, e aqui o comprimento de onda embaixo, olha só o comprimento de onda do Klein, 0,33 na frequência de 445. O Toby 5 a 4,7, o Glória 24 centímetros, 23, 22, 24. Então, aí aqui sim a largura do alcance do feixe no sentido da navegação, tá? Aquela que é estreitinha, tá? O do Glória de 175 a 45 metros, tá? O Toby já ia a 2 metros, o da Woods Hole a 15 centímetros e dependendo aqui do range que a gente seta no Klein, a gente consegue menos alguns centímetros também, tá? E aí aqui quais são os produtos que cada um dava, né? O Glória dava imagem e ele era casado com a batimetria de um outro equipamento, o Glória B. O Toby ele fazia batimetria e fazia imageamento também, esse daqui da Woods Hole também, e o Klein só imageamento, ele não tem ecobatímetro junto com ele. Esse pode até ter, mas aí é um sensor à parte que a Klein instala no equipamento, que aí você pode ter um ecobatímetro. Tem uns que botam um 3,5 para trabalhar com subbottom junto. Tá? Então, a resolução do sonar, que a gente estava falando até agora, versus a resolução da imagem, né?
A resolução da imagem, o ideal é que ela seja compatível com a resolução do sonar. Se você fizer uma imagem com uma resolução maior do que a resolução do sonar, você vai estar meio que inventando dados através de interpolação. E se você fizer com uma resolução menor, o que você vai fazer? Você vai fazer média, porque você vai pegar vários pixels que foram realmente amostrados e criar um só. Então, você vai acabar fazendo média dos valores de retroespalhamento e vai perder detalhamento, né? Então, o ideal é compatibilizar tudo, certo? E essa foi a nossa introdução ao SiteScan. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre aquisição e sobre os próximos processos. Qualquer dúvida, escrevam ali no fórum.